Alô, amigos e amigas, estamos iniciando a atividade. Hoje é quinta-feira, 31 de julho, último dia do primeiro mês do segundo semestre deste ano. Estamos aí em uma velocidade incrível no tempo, né? Aliás, isso já é bíblico. Nos últimos tempos, os dias serão abreviados. Então, está acontecendo isso, mais uma profecia se cumprindo. A temperatura, neste momento aqui em Porto Alegre, no centro de Porto Alegre, 18 graus centígrados. E está aí um belo dia maravilhoso, dia de quinta-feira, né? O sol, todo mundo sair para curtir uma tarde maravilhosa, né? Nesses dias desta semana. Bom, mas a coisa, sabe como é que é, né? Aqui é o seguinte, quando tem uma boa semana, de repente, ela na semana seguinte muda. Na sexta-feira, amanhã, ainda vamos ter um tempo mais ou menos bom. Depois vai começar a mudar e vamos ter sábado e domingo com chuvas, acreditem. Tomara que mude, né? Afinal de contas, a previsão do tempo, ela argumenta que muitas vezes as coisas não acontecem porque há muitas mudanças climáticas, os ventos e essas coisas meteorológicas que acabam, de certa maneira, muitas vezes fazendo com que o que estava previsto não aconteça. Bom, nesta quinta-feira, a temperatura, como disse, é 18 graus centígrados e o dia 31 de julho no calendário marca que hoje temos o dia do vira-lata. Quantos vira-latas nós temos por aí, né? E não só cachorros, né? E cachorras, mas tem tanto vira-lata, inclusive em cargos importantes desse país, que deveriam realmente ser homenageados hoje. Homenagem ao nosso presidente da República, a maior vira-lata que nós temos nesse país, né? Bom, nós estamos aqui hoje com um programa maravilhoso, né? Eu sempre fico muito feliz quando eu tenho aqui a oportunidade de, honradamente, né, substituir o titular, o José Silvas. Temos aqui sempre pessoas que trazem conteúdos, isso é importante. É um programa de conteúdos, né? Então, a nossa preocupação sempre é isso, é trazer conteúdos importantes que, de certa maneira, ajudem a compreender as coisas, trazer conhecimento e até mudar opiniões e transformar vidas. Roxane Ponce, obrigado pela tua presença aqui. Eu estou falando isso, sabe por quê, Roxane? Sabe que eu já tenho mais de 50 anos de jornalismo, então conheço muita gente, converso com muita gente e as pessoas dizem o seguinte, pessoas simples, porra, eu estou vendo o programa de vocês, é tão bom, eu não sabia aquilo que estava acontecendo, não sei, hoje eu transformei a forma de pensar, e isso acontece, não é? Tu não concorda? Com toda certeza, quando a gente deixa a informação disponível e ainda mais agregando a própria opinião, permite que as pessoas consigam tirar suas próprias conclusões, verdade, né? Não necessariamente influenciadas, mas que elas consigam entender sobre determinados vieses aquilo que está acontecendo no mundo, né, da nossa cidade, do nosso estado. Eu acho que os programas como este aqui, eles têm essa capacidade, essa capilaridade também. Perfeito. Aliás, a teoria da comunicação diz muito bem do seguinte, né, que o processo todo de comunicação, ele tem 4 etapas: o conhecimento, o entendimento, o discernimento e a ação. Valdir Bianchesi, esse é um processo interessante. Obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, é um prazer enorme estar contigo, com a Roxane. Tá? Antes de mais nada, 2 grandes amigos aí que a vida me deu. Muito bem, então tá, nós estamos aí então com a Roxane e o Bianchesi, Valdir Bianchesi, no programa desta quinta-feira, né? Lembrando que o programa tradicionalmente há mais de 33 anos de vida, o programa já tem 3 décadas, pouco mais de 3 décadas, e caminha para marcar, e daqui a pouco nós vamos ter a possibilidade de comemorar os 40 anos, 4 décadas do Atividade no Ar. E ele começa sempre tratando de esporte. Aqui falar em esporte no Brasil é falar, claro, sobre futebol. Nós tivemos ontem uma partida no Beira-Rio, ali na frente da minha casa, tem um campinho de futebol ali, né? E ali jogaram o Fluminense e o Internacional. E o meu tricolor do Rio de Janeiro, afinal de contas, o meu treinador, Renato Portaluppi, acabou vencendo o jogo. Mas o Fluminense é um bom time, né? O Bianchesi perder para o Fluminense, como o Internacional perdeu, embora se esperasse que o Internacional tivesse uma melhor performance no jogo, é normal, né? Vamos lá, vamos por partes, né? O Fluminense fez uma excelente aparição lá no Mundial de Futebol. Era considerado os clubes brasileiros o mais fraco e, entretanto, foi o clube que mais avançou, tá? Acabou perdendo para o campeão, certo? A ideia era o seguinte: o Internacional fica no Brasil treinando, se preparando, deu 15 dias de férias para os atletas
enquanto o Fluminense está lá se desgastando, né? Até porque o Fluminense, assim como o Internacional, um time com os jogadores com idades aí já mais avançadas na comparação com outros clubes, né? Com outros times, e se imaginou que o Fluminense, antes de ir para o Mundial, ganhou de 2-0 no Beira-Rio pelo Campeonato Brasileiro. Acho que foi o último jogo do Brasileiro, tá? Bom, se imaginou o seguinte, o Fluminense vai para lá, se desgasta mais ainda, o Internacional se prepara, na volta tem essa decisão pela Copa do Brasil, o Internacional vai lá, vai fazer uma frente, né, ao Fluminense. Não foi o que aconteceu. Tá? O Internacional começou o jogo relativamente bem, pressionando o Fluminense, tomou um gol idiota, estúpido, falha de alguns jogadores, uma mesma jogada. O Renato sabe jogar esse tipo de partida, de tipo de jogo, começou a bem dar uma morcegada. Daqui a pouco o Internacional foi lá e meio que num espasmo empatou o jogo. Tá? Mas não durou muito tempo, o Fluminense foi para cima e acabou ainda no primeiro tempo fazendo o segundo gol. Tá? Bom, o que fica disso? Se eu sou dirigente do Internacional, para mim é o seguinte, para mim o Roger Machado deu para ele. Está na cara que deu para ele. O Internacional ganhou 3 jogos aqui e empatou 1 no Brasileiro, mas todos com desempenho muito abaixo, desempenho muito fraco. Em todos eles, o Internacional foi dominado, mesmo pelo time que perdeu. O Internacional foi para Santos, estava ganhando 2-0 do Santos. O Santos fez 2-1. E o Santos só não empatou por aquelas coisas do futebol. Tá? Então, assim, o que eu acho? Existe um técnico hoje disponível no mercado chamado Vojvoda, que era do Fortaleza. Tá? Fez um trabalho espetacular. Ele era o Ed? Era. Foi demitido. Ah, foi demitido? Tá? Foi demitido esse ano. O Fortaleza está com um time, comparativamente com os anos anteriores, enfraquecido. Tá? E ele acabou não conseguindo ter o mesmo desempenho que teve nos anos anteriores, foi demitido. Quem foi contratado lá foi aquele técnico português que estava no Botafogo, foi para o Mundial, inclusive com o Botafogo, e acabou sendo demitido na volta. Tá? Não sei se os dirigentes do Botafogo imaginavam que iriam ganhar esse campeonato mundial. Tá? Então, assim, para mim dá para ver claramente que quando o Internacional faz o gol, não é todo mundo que vai abraçar o jogador que fez o gol, aquela vibração. No gol do Fluminense, o time inteiro, o banco inteiro, a comissão técnica inteira vai vibrar. A torcida só não desceu porque não deixaram, né? A torcida só não desceu porque não pode, né? Então, assim, o que eu acho, Silvio, até para concluir, assim, para mim, todo mundo sabe que o Roger Machado, ele é um técnico que ele tem um tempo de validade. Para mim, o tempo de validade do Roger Machado já acabou. Tá? Então, eu traria esse Vojvoda enquanto ele ainda está no mercado rapidamente. Né? Ele vai ser contratado por alguém. E quero dizer aqui, só para finalizar, tá? O problema do Internacional está nos gabinetes. O problema do Internacional, como eu digo há muito tempo, está na sala da presidência. O Internacional tem o pior presidente, talvez, da sua história. O futebol hoje não é mais para amadores. Nós temos lá no Internacional hoje alguém que só tem habilidade política, não tem habilidade em relação às questões do futebol, não tem habilidade administrativa, não tem habilidade financeira, não tem nada. O Internacional é um deserto do ponto de vista da administração. Esse senhor pegou o Internacional com 400 milhões de dívida, e hoje a dívida do Internacional é quase R$1 bilhão. É impagável, Silvio Lopes. Impagável. Tá? Então, eu quero dizer o seguinte, nós podemos trocar o técnico, acho que devemos, mas assim, enquanto este senhor estiver à frente do futebol, estiver à frente do clube, nós não eremos nada além de gauchão. Uma coisa interessante que tu colocaste aí, Becchese, que eu gostaria de reforçar é o seguinte, né? Aqui no Brasil, principalmente de uns tempos para cá, mas sobretudo a partir da década de 80 para cá, e isso veio se acumulando e cada vez mais se concentrando, há uma confusão entre determinadas atividades civis e a política. Quando a política acaba tomando conta de determinadas ações da sociedade civil, no caso do clube de futebol,
É o que acontece. E principalmente, né, Bianchese, eu acho que tu vai concordar comigo, quando se tem um viés ideológico como tem o presidente do Internacional. Onde esse viés ideológico toca a mão, não cresce mais. Deixa eu só tomar mais um pouquinho a palavra de ti. Eu concordo inteiramente contigo. Tá? Na verdade, esse senhor, ele tem a favor dele a retórica e o manejo político, mas o manejo político no sentido da manipulação política. Tá? Assim como acontece nesse momento com o nosso país, na gestão do nosso país, acontece em muito menor escala, mas na gestão internacional. Ele tem uma habilidade retórica, tá? E usa a retórica para enganar, usa a retórica para mentir. Tanto que tudo que ele promete, aliás, nada que ele promete ele entrega. Tá? E aí ele manipula os eleitores, que são os torcedores associados ao Internacional. Existe uma parte da torcida basicamente formada pelas torcidas organizadas, que na ânsia de se beneficiarem de alguma forma com a reeleição dele, acabam votando nele, e aí o estrago é esse que nós estamos vendo. Aquele negócio, né? É assim, ó, ideologia, dialética e retórica. Esses três elementos digamos assim, da composição filosófica das coisas é que atrapalham. Quando eles são colocados em lugar daquilo que deveria ser tratado no caso do futebol. O cara entender de futebol, que eu acho que ele não entende, não. Né? E acaba... e esse eu vejo, me parece o grande problema de eleger o presidente de um clube de futebol no pátio do clube. Eu acho que com todo o respeito que o torcedor tem, mas o torcedor, como tu disseste, os torcedores têm interesses que nem sempre são os interesses que vão ajudar o clube a ser melhor, a ser um clube mais competitivo, até a condição de ganhar títulos. Hoje tu vê, né, o Bianchese, os dois clubes, não é só o Internacional, os dois clubes gaúchos, antigamente, os Grêmio Internacional, eles entravam numa competição nacional e eram fortes concorrentes a título. Nós estamos hoje, os dois clubes tentando não cair, faz horas isso. Exatamente. É uma tragédia isso. Bom, agora vamos à opinião futebolística, né? A balizada da nossa convidada, Rochelle Pons. Olha, não é porque é a primeira vez que eu venho aqui, né, nesta bancada aqui da RS Play, que eu vou fazer esse mal com os telespectadores aqui da TV falando sobre futebol, que eu não entendo bulhufas. Mas eu sou, como eu digo, uma gremista não praticante. Muito bem. Então tá, a Rochelle nos propôs do seu conhecimento. É isso que o conhecimento ela traz de outras áreas. Do futebol ela cobra mais caro. E aí nós não temos dinheiro para pagar, né? Não. Não dá, é conhecimento, não externar opinião sobre algo que a gente não sabe. Né? Isso é sabedoria, né? Sabedoria, isso aí. Tem muita gente que, aliás, não tem essa sabedoria e quer colocar, quer mostrar conhecimento que não tem. E fica vergonhoso. Olha aqui, ó. Vamos falar de uma coisa. A Rochelle disse que vinha no programa hoje. Eu vou confessar para vocês. Se tem sucos Petri de graça, eu vou. Mas eu acho que vale a pena vir só pelo sucos Petri, né? Vale a pena. Então aqui, ó, sucos Petri, a sua sede pede saúde, claro que pede o melhor. Sucos Petri, suco de laranja, suco de uva, água de coco, até água de coco tem aí sucos Petri, impressionante. Eu não provei ainda, já provaste? Já, é muito boa. Então tá, vou providenciar isso aí. Você é um atleta, natural. né? Sou um atleta, né? Hoje estou mais do copo, né? Era da Copa, agora do copo, né? Bom, sem adição de açúcares e conservantes. Isso é o Sucos Petri. E, naturalmente, uma das instituições que nos orgulha muito aqui no Rio Grande do Sul é o nosso Banco do Estado do Rio Grande do Sul, nosso Banrisul. Pois olha aqui, ó, vamos combinar o seguinte, ninguém gosta de perder tempo, não é mesmo? Claro, é melhor ainda o seguinte, todo mundo adora ganhar tempo. Por isso, preste atenção nesta dica que vai facilitar a sua vida na hora de passar por pedágios e estacionamentos. Com o TEG Banrisul com tecnologia Veloy, você passa direto, sem filas e sem estresse. E agora ela não tem mensalidade, que é coisa importante para quem tem qualquer modalidade dos cartões de crédito Visa ou Mastercard do Banrisul. O ministro aqui ele não vai poder, né? Não vai ter mais Visa nem Mastercard, né? Enfim, já foi, né? Deu para ele, né? Banrisul já deu para ele. Você faz a primeira recarga e o valor você paga direto na sua fatura. Isso significa mais tempo para pagar e as próximas recargas, imagina, são automáticas, para você não se preocupar. Peça a sua tag pelo aplicativo Banrisul. E olha aqui, ó, a emissão da tag custa só R$20, não estou mentindo, R$20. E você aproveita todos esses benefícios sem se preocupar com mensalidade. É mais praticidade, mais agilidade e, claro, mais tempo para você. Acompanhe aí.
fila no pedágio. Não acredito. Não acredito eu que você ainda para em pedágio. Esperar o quê, né? De quem ainda usa isso. Com a tag Banrisul, você passa sem filas, paga no cartão de crédito Banrisul e pode ganhar mensalidade grátis. Peça sua tag pelo app Banrisul. Pronto. Acabei de pedir pelo app. Bye, bye, filas. E tchauzinho pra você também. Tag Banrisul. Quem tem, passa bem. Roxane Ponce, a Roxane Ponce, que é especialista em assuntos que dizem direito ao trânsito, né? Ela entende tudo de trânsito, até que ela é presidente da associação, né? Sim. Presidente da Associação Brasileira de Advogados de Trânsito, sabe tudo de trânsito. E tem uma proposta aí, Roxane, do ministro dos Transportes, é isso, né? Isso. Que ele está defendendo o terminar com o processo de formação de condutores. Aquele processo todo que se tenta capacitar os condutores de veículos para que nós tenhamos um trânsito bem mais seguro, mais, enfim, sem maiores acidentes. Isso aí é uma tragédia, né, Roxane? Como é que tu encara isso? Olha, Silvio, o que eu posso te falar sobre isso? Esse assunto está requentado. Há um tempo atrás houve um projeto de lei de autoria, inclusive, do Kim Kataguiri, que propunha, né, através de um processo legislativo, fazer uma alteração no Código de Trânsito para, então, eliminar o processo de formação de condutor e deixar que o cidadão contratasse pessoas, né, que se disponibilizariam a fazer esse treinamento, inclusive nas provas práticas, né, que, no caso nas aulas práticas, né, a prova prática seria feita sempre por um examinador do órgão de trânsito, a prática e a teórica. Mas agora o ministro dos Transportes, e a gente vê aqui os vieses políticos, né, porque pelo jeito ele não tem nem de direita nem de esquerda, porque o Kim ele do Centrão. Hoje ele está num outro oposto, né, do governo federal. Esse assunto foi então requentado e o ministro dos Transportes, Renan Filho, traz essa proposta e diz que ela está muito, muito próxima, né, de ser aprovada aí pelo presidente da República. Para quê? Para que se retire, então, a necessidade, né, da frequência em aulas práticas e teóricas para aquele que deseja tirar a sua habilitação. Justificativa. Que boa parte, né, dos condutores, hoje especialmente os motociclistas, estão dirigindo sem habilitação. Por quê? Porque o custo para se tirar uma habilitação, hoje no Brasil, ele gira em torno aí de uns R$3.000, às vezes até um pouco mais, dependendo do estado. E realmente é um custo alto, né, para uma boa parcela da população, que então acaba adquirindo uma motocicleta, e aí eu falo das motocicletas porque a gente é o meio de transporte que tem tido o maior número de óbitos, e também que acabou se disseminando, primeiro, porque nós temos um transporte público ruim, e porque muitas dessas pessoas ficaram desempregadas e acabam fazendo, então, as entregas por meio de aplicativo. Então, ela adquire, né, uma motocicleta e não se habilita, porque às vezes a motocicleta até sai mais barato do que a própria habilitação. E esses condutores estão, então, trafegando nas vias e sujeitos a óbito e a causar óbito dos outros. Então, o objetivo, né, do ministro Renan Filho é, como eu brinco, cortar a cabeça para acabar com a dor de cabeça. Já que, né, não está se fazendo o processo de formação porque está caro, então vamos acabar com o processo de formação. E não pensar numa possibilidade de o quê? Aperfeiçoar o processo, de baratear esse processo. E me parece que houve uma certa amnésia recente, porque a última alteração do Código de Trânsito, que nós estamos falando de quase 3, 4 meses atrás, se não me engano, foi justamente para permitir que se utilize o valor das multas de trânsito, né? Foi uma alteração do Código de Trânsito, para o quê? Para auxiliar na formação dos condutores de baixa renda, aqueles que estão vinculados ao CAD único. Óbvio que o número de inscritos que se teve aqui no Rio Grande do Sul, a CNH Social, né, é muito superior ao que foi ofertado à população, mas a verdade é que a solução dada me parece muito mais um jogar para a torcida, né, dizendo, olha, agora a gente vai acabar com tudo, do que necessariamente resolver o problema.
Porque num país como o Brasil, em que nós temos números alarmantes de óbitos no trânsito, e aqui eu faço um comparativo, porque eu estive agora recentemente numa reunião da Câmara Temática de Sinistralidade do CETRAN, e estava escutando, né, que os números de homicídios é em torno de quê? De 8, 9 por a cada 1.000 habitantes. Já o número de óbitos no trânsito gira em torno de 12 a 15 a cada 1.000 habitantes. Então nós temos uma carnificina muito maior, que exige muito mais atenção das autoridades no âmbito do trânsito do que necessariamente, né, nas questões de assassinatos, brigas de facções ou coisas assim que acabam interferindo, né, na nossa vida, no nosso dia a dia. Eu lamento muito essa proposta, eu acho que isso foi uma coisa extremamente oportunista, né, para realmente angariar a simpatia e votos, especialmente pelo risco de que essa proposta possa passar sem necessariamente ser encaminhada para o Congresso. A que segmento, tu imagina, da sociedade interessa exatamente isso? Porque, veja bem o seguinte, nós somos o país, talvez, né, o maior número de assassinatos, de homicídios no mundo, me parece que isso aí é muito claro. Mas, sobretudo na área do trânsito, também temos esse recorde. Quer dizer, esse diagnóstico já estaria abrindo o alerta para o governo de capacitar melhor, né, os motoristas, sejam de motociclista ou de automóveis. Não, com toda certeza, não é acabando com o processo de formação que eu vou tornar esse condutor melhor, né? Ele talvez acabe com o quê? Com um custo, mas o custo, quanto custa uma vida? E agora eu vou ser muito retórica aqui, né? Quanto custa uma vida? Mas o custo de uma vida, ele, do ponto de vista inclusive econômico, né, é uma família que está enlutada, muitas vezes aquele ali que morre, né, nas vias acaba não podendo mais prover aquela família. Uma família destruída muitas vezes. Totalmente destruída. Então, quando a gente fala sobre essa questão do perigo que era hoje sentar num veículo e ir para as ruas, a gente não tem tanto... A gente acha que ser assassinado não vai acontecer conosco. Mas a verdade é que é muito mais perigoso sair hoje nas vias, nas estradas, do que necessariamente, né, se envolver até numa questão de facção e tal. Por quê? Porque ali a gente não se enxerga, mas quando a gente pega um volante, a gente está assim, muito mais suscetível. Como eu disse, eu lamento muito e espero que esse projeto não prossiga. Há uma organização muito forte, né, dos centros de formação de condutores, dos educadores, dos técnicos da área de trânsito, porque até hoje eu só vi político defendendo esse tipo de proposta. Pois é, Roxane, para mim é lamentável, mas não é surpreendente. O Brasil, nesse momento, tudo aquilo que significa formação, capacitação, qualquer processo educativo está sendo... A busca da proficiência, tudo, né? Deixar de lado, né, por uma obsessão política de, talvez, gerar uma simpatia numa parcela, uma camada da população que tem dificuldades, sei lá, de pagar, acredito que seja isso, certo? As aulas, né? Como tu disseste, acho que o teu exemplo é perfeito, quer dizer, arranca a cabeça, né, para acabar com a dor de cabeça, entendeu? Então, mas essa tem sido, assim, esse tipo de iniciativa eleitoreira, politiqueira, baixa, tem sido diária nesse governo federal, né? É o ministro aí, desculpa. Renan Filho. Renan Filho. Filho filho de quem, né? Filho. Então, assim, eu espero que a sociedade organizada, séria, se mobilize, se organize, né? E entenda que não é deixando de formar as pessoas, nós já temos um trânsito extremamente difícil. As pessoas são mal educadas no trânsito, mesmo passando pelas escolas de formação, centros de formação. Eu conheço um pouquinho dessa área do ponto de vista do conhecimento, né, de dirigir, de guiar um carro. Eu vejo o quanto muitas pessoas, mesmo passando pelo centro de formação,
Ainda tem uma precariedade extrema no sentido de conduzir um automóvel. E muitas por causa do sentimento de impunidade, né? O Brasil é um país da impunidade, né? Quer dizer, se houvesse mais punição, talvez. As únicas punições que nós estamos, nesse momento, experimentando são as punições estabelecidas pelos americanos. Aqui não há punição. Então, e essa é boa. Então, eu quero dizer o seguinte, eu espero que não aconteça, Roxane. Eu espero que vocês consigam se mobilizar, se organizar, né? Me parece que, nesse momento, tudo que significa angariar mais meia dúzia de votos vai ser feito pelo governo federal, né? Numa ânsia, numa angústia de se perpetuar no poder. Né? Mas vamos entender o seguinte, foi o que tu dissesse. Né? Nós temos uma guerra diária no trânsito. Depois que começou a ver essa proliferação das motos, isso piorou muito. Né? Todo dia tu vê um motoqueiro, tu sai na rua, tu vê todo dia tu tem um motoqueiro estirado. Né? Então eu espero que isso não aconteça, espero que vocês se organizem, que vocês se mobilizem, né? E que a gente consiga superar, né, essas ações e atitudes politiqueiras do governo federal como forma de manter a integridade da população. Que nesse sentido a preocupação deles é nenhuma. Roxane, quer arrematar alguma coisa? Eu fico imaginando, né, que um dos objetivos seja o quê? Vamos regularizar a vida de todos esses motociclistas que dirigem, né, teoricamente sabem dirigir, então não tem carteira de habilitação. E a forma é, né, abrindo as porteiras. Só que a gente não pode esquecer que um erro no trânsito pode ser fatal. Uhum. E é esse o grande ponto. O processo de formação não é fantástico. Ele tem que ser aperfeiçoado, mas ele não pode ser jamais extinto. Pelo menos não num país como o nosso hoje. Talvez daqui a algumas décadas a gente possa prescindir dessa questão de um processo de formação que envolvam centros de formação de condutores, por exemplo. Mas hoje nós não estamos preparados para isso. Nós somos um país ainda que precisa vivenciar, né, uma experiência em relação ao trânsito muito melhor. E os nossos números, ao invés de estarem diminuindo, estão aumentando. Então, nada justifica essa proposta, Silvio. Na verdade, o Brasil precisa não só aprender, né, nós temos muita experiência, mas aprender a fazer com que o país seja um país justo e próspero. A justiça se dá, né, Roxane, até nessa questão do trânsito. Tu dirigir de maneira correta, isso é ser justo, né? Por exemplo, cumprir a lei. Eu estava aqui agora, antes de chegar aqui na TV, na Mauá aqui, e fiquei impressionado de ver ônibus carregados de pessoas passando com o sinal vermelho, sem o menor constrangimento. E um senhor que estava até com a muleta tentou passar e o ônibus atropelou e não deixou o cara passar, e o ônibus estava com o sinal fechado. Agora, Silvio, deixa eu dizer então, aqui, ó, só para concluir, então isso aí que não pode acontecer. Não? É por isso que eu digo que tem que ter punição. É evidente que nós não podemos botar um guarda em cada sinaleira. Isso é educação do povo. Agora, só educação não adianta se não houver punição. Se tu, por exemplo, se tu vai numa escola, se tu não passa, se tu não tá bem, tu vai rodar. Tu é punido porque tu não tem condições de... Por que no trânsito? É isso aí. Esse festival de delitos do trânsito que não são punidos. E aí? Pois é, Silvio, eu vou dizer o seguinte. Eu, felizmente, tenho dirigido cada vez menos. Tá? Eu tenho evitado dirigir. Agora, o que tem me chamado a atenção, Roxane, é o seguinte. O quanto os motoristas profissionais, que deveriam ser os mais interessados modelos num trânsito mais humanizado, organizado, são aqueles que praticam as maiores barbaridades. Tá? Eu vejo isso tanto dentro da cidade, tá? Quanto também nas estradas. Então, mas tudo isso, Silvio e Roxane, é a falta de um processo educativo e de formação. Então, vamos tirar a formação e vai ficar muito pior, né? Me parece. Com certeza. Em tese, sim, né? Não precisa desenhar, né? Nessa hora não precisa desenhar. Não precisa desenhar. Vamos fazer o nosso tour gastronômico aqui. O que vocês acham aqui, ó? No final da tarde, daqui a pouco o jantar e tal, né? Se o tour significar ir até o restaurante, eu tô dentro. Alô, José Silva, aqui, ó, dá uma ligadinha no privado aí, tá ali, já acerta com o rapaz aqui, né, que hoje eu tô sem plata, tá? Eu sou da Argentina, tem que dizer, sem plata. Embora tenha parentes aí, La Plata, mas plata não tem, tá? Olha aqui, ó, vamos falar um pouquinho então no Di Paolo. Visite a rede Di Paolo Galeto. Olha aqui, temos unidades em sequência Porto Alegre, Gramado, Garibaldi, Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Recanto Maestro, Foz do Iguaçu, São Paulo e Brasília. Quer mais? Pelo amor de Deus, né? O Di Paolo está em todo o Brasil
e daqui a pouco, qualquer dia desse, também está lá fora aí. Diz que tem um forte candidato aí, um camarada que é nosso conhecido, viu? Que está querendo botar lá nos Estados Unidos e ele vai para lá para fazer lá, né? JS, né? JS. Olha aqui, o melhor da culinária típica da Serra Gaúcha você encontra, claro, no Di Paolo, comida saborosa com essência artesanal, preparados com amor, temperos frescos e seguindo as receitas da nona. Pratos saborosos que são uma volta às origens, toque caseiro para recriar as experiências ao redor de uma mesa bastante farta. Prove a sequência de Galeto Primo Canto em Porto Alegre, no Boulevard Laçador. Ali você encontra também a opção Express. Maravilhoso. E o Sicredi, né? O sistema de crédito cooperativo, do ponto de vista da área financeira, está bombando mesmo aqui no Rio Grande do Sul. Aliás, somos exemplos nacional. Conta PJ na Sicredi Origens, RS, é vantagem de verdade. Pix gratuito e ilimitado, máquinas de cartões e uma solução completa para seu fluxo de caixa. Tudo com atendimento próximo e feito exclusivamente para você. Sicredi é ter com quem contar. Acompanhe aí a mensagem. Fazer o melhor hambúrguer do bairro. Esse é o negócio do Rafael. Planejar as melhores viagens. Esse é o negócio do Caio. Cuidar de cada entrega para cada um dos seus clientes. Esse é o negócio da Bruna. E o negócio do Sicredi é facilitar a gestão do fluxo de caixa do Rafael, do Caio e da Bruna. Cuidar do seu negócio. Esse é o negócio do Sicredi. Sicredi é ter com quem contar. Muito bem, voltamos com a nossa atividade nesta quinta-feira, 18 graus permanece a temperatura, 31 de julho. Amanhã entramos em agosto, e em agosto é o mês do cachorro louco. Aliás, o Valdir Benquese, eu acho que esse ano o agosto não vai ser só mês do cachorro louco, né? Vai ter muita autoridade aí tendo que trocar de cueca de hora em hora. Eu acho que em Brasília já está, a venda de cueca nos magazines lá em Brasília multiplicou. O pessoal está, bom, deixar para lá. Bom, dá um resumo aí, para quem não sabe, não está acompanhando muito bem, do que está acontecendo aí com a lei Magnitsky do nosso Donald Trump. O governo americano vinha sinalizando já há algum tempo, que está mais do que sinalizando, né? Estava desenhando. Comunicando. Estava desenhando. Que iria, se não houvesse um recuo na forma, principalmente do STF, passar por cima da Constituição, né? E transformar esse país numa terra de ninguém, o governo americano iria agir. Tá? Avisou, não houve recuo. Tá? No caso do ministro Alexandre de Moraes, inclusive, né, a voz corrente de que ele, a cada sinalização ele dobrava a aposta, certo? Essa era a expressão utilizada. Bom, eis que chegou a hora, né? Ele foi sancionado ontem, por volta de meio-dia, horário de Brasília, e imediatamente a notícia se espalhou, né, Silvio? Eu acho que era a expectativa de muitos brasileiros, né? Ainda hoje parece que sai mais três, né? Três punições magníficas aí dos ministros. Eu não sei, à tarde fiquei envolvido com outras coisas, não me atualizei, né? Mas aí ontem à noite, né, o ministro Alexandre de Moraes foi assistir o jogo Corinthians e Palmeiras, né? Ele que é torcedor do Corinthians, e foi vaiado lá no estádio do Corinthians e mostrou o dedo, né? Fez um sinal aí, demonstrando o seu nível. É verdade. Ali mostrou quem é o senhor Alexandre de Moraes. Então, assim, o que vai acontecer, Silvio? Existem países hoje que têm ministros da corte com a Magnitsky, né? O país mais recente, assim, que teve seus ministros da corte, tá? Sancionados pelos Estados Unidos, foi a Venezuela. Tá? Isso fatalmente vai acontecer aqui, já está acontecendo, vai acontecer. Está me dando uma notícia nova que outros foram sancionados hoje. Né? Deveriam ser. A questão é a seguinte, isso vai significar um recuo, né? Nesse modelo autoritário que está sendo implantado no país. Eu sinceramente não sei. Eu não sei qual é a resultante disso ali na frente. Né? Há quem diga que ele vai continuar com esse processo, né? Ele vai pagar para ver. Tá?
ainda é uma incógnita, ou seja, nós vamos ter que esperar as cenas dos próximos capítulos, certo? É. Agora, dizem que dentro do executivo também há pessoas ao que redor do presidente. Eles só não vão fazer no presidente e na primeira-dama por enquanto, porque a evolução dos fatos vai nos determinar isso aí. Mas eu queria, antes de ouvir a Roxane Ponzi, pontuar o seguinte em relação ao que tu disseste, o Valdir Benchese. Tem muitas pessoas, inclusive dos meus relacionamentos e pessoas que me conhecem pela televisão, pelos meios de comunicação onde eu atuo, mas vem cá, isso não é uma interferência externa dos americanos? É preciso dizer o seguinte, é uma interferência externa, como é o Brasil fazendo interferência na Argentina, como é. Por quê? Está explicado, está justificado isso. Eu justifico isso, sabe por quê? Benchese, Roxane, o Brasil não é um país isolado, ele tem relações internacionais. Ao longo dos anos, ao longo do processo de colonização do Brasil, depois de abertura econômica, essas coisas, sobretudo no século XX, o Brasil começou a participar de vários organismos internacionais. OEA, a Organização dos Estados Americanos, ONU, Acordo de Porto Rico, vários acordos internacionais. Ora, quando tu subscreve acordos internacionais, e esses acordos, e eles estabelecem níveis e limites de comportamento dos países signatários, tu deixa de ter a tua própria soberania. Mas eu acho que tem um pouco mais do que isso. No caso, principalmente do ministro Alexandre de Moraes, mas também de outros ministros, é o seguinte, empresas americanas... Que é mais grave. Com atuação no Brasil, acabaram sendo condenadas, tá? Houve casos de cidadãos americanos sendo condenados pelo Alexandre de Moraes, gente que está morando nos Estados Unidos, cidadão americano não estou dizendo cidadão americano que mora no Brasil, que passou pelo Brasil, mas cidadãos americanos morando no Brasil, sendo condenados à revelia pelo ministro Alexandre de Moraes. Então existe, Silvio Lopes, uma agressão pela forma de atuação do tribunal... Ao direito internacional. Em relação a empresas e cidadãos americanos. Tá? Além disso, né, isso não é um problema do tribunal, mas assim, tu tens o governo brasileiro, né, o principal mandatário do país, num processo permanente de crítica a o que está acontecendo nos Estados Unidos, né, desde a eleição, né, onde ele já se posicionou contrariamente ao Trump, que era praticamente certo que venceria a eleição, né, chamou o Trump de várias coisas, volta do nazismo e coisas do tipo, e vem sistematicamente agredindo os Estados Unidos. Então, acho que é uma medida que, por incrível que pareça, ela acabou sendo construída, tá, pelo conjunto ali, o consórcio executivo e judiciário. Tá? E o que está acontecendo agora é o reflexo de todos esses meses que nós passamos aí para trás. Tá? O Trump, de fato, não é um cara que se dobra, certo? Ainda mais quando ele tem razão. Então, imagina, né? Bom, antes de ouvir também a opinião da Roxane, eu queria só lembrar o seguinte, né, que esse tipo de agressão aos direitos humanos, e sobretudo quando ele ganha os níveis internacionais, eles têm que ser tratados de maneira muito pesada, muito punitiva. Vejam bem, depois da Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas fizeram tudo o que fizeram, o que aconteceu? Foi instalado o Tribunal de Nuremberg. O Tribunal de Nuremberg, Valdir, ele se encarregou de punir aqueles nazistas, né, que mataram pessoas, que invadiram, enfim. E ele acabou pegando 24 daquelas pessoas, 3 delas acabaram se suicidando, o Hitler, o Himmler e o Goebbels. Eles se mataram, eles se suicidaram para não ter que suportar as pesadas penas que eles iam ter no Tribunal de Nuremberg, que acabou punindo 22 daqueles 24 lá. Bom, de qualquer maneira, é o seguinte, eu acho que, encerrado tudo que está acontecendo no Brasil aqui, tomara que nós encerremos, nós não podemos deixar impunes aqueles que estão fazendo o que estão fazendo com o Brasil. Estão atrasando o Brasil um século. A Roxane falou aí agora que nós temos 10 décadas para recuperar. Não, talvez seja isso, Roxane. Mas olha que nós estamos indo para o fundo do poço até nós nos restituirmos de novo e tentarmos levantar. Este pessoal é que está fazendo isso com o Brasil. Distorçando o Brasil, atropelando direitos humanos, ferindo a Constituição. Quer dizer, nós estamos no fundo do poço. Roxane. Bom, em alguns aspectos eu penso um pouco diferente. Eu não apoio a decisão do Donald Trump, mas quem sou eu, né, na fila do pão?
Eu acho que ele tem conduzido a política econômica dos Estados Unidos de uma forma como se ele ainda fosse um empresário, né, e ele é um chefe de Estado. Então, me parece que é uma grande mesa de negociação em que, tá bom, eu vou te taxar e assim vai. Os motivos, aqui pouco importa. A verdade é que a população está sofrendo as consequências. E fica claro isso, que inclusive com as escolhas, né, de determinados setores que foram mais prejudicados que outros, porque aqueles que impactariam talvez muito nos Estados Unidos, as tarifas se arrefeceram. Já em outras áreas, né, como é a questão ali da carne bovina, eu estava vendo aqui de calçados, enfim, que especialmente aqui no estado do Rio Grande do Sul a gente vai ser bastante afetado, essas se mantiveram a questão da taxação. Eu não concordo com grande parte das atitudes do ministro, enfim, estamos falando da minha área de atuação e em várias situações a questão da isenção não se mostra, a isenção de um julgador não está ali explícita, jamais poderíamos ter um julgador que ao mesmo tempo é vítima e também é o acusador, né? Ou seja, aquele que provoca a ação. Então, isso destrói todos os mínimos princípios do direito e revive uma história que aconteceu há muito pouco tempo, né? Em que a gente descondenou, né? Por quê? Porque o procedimento estava viciado. O Sérgio Moro, na época, agiu de forma também não imparcial e acabou prejudicando um resultado que talvez efetivamente pudesse ser justo ou injusto, porque agora a gente não tem mais o que dizer, ele está solto e pode ser que tivesse lá dentro do processo diversas outras provas que demonstrassem a culpabilidade. E o que está acontecendo agora é a mesma coisa. Pouco vai se importar se Jair Bolsonaro e todos os demais eram culpados ou não culpados, porque o processo está viciado. Então, quem perde nisso tudo é o país. Quando o judiciário está maculado como ele se mostra hoje, todos perdemos, né? Seja da direita, seja da esquerda. Agora, no final das contas, por uma incapacidade diplomática que é evidente, nós vamos sofrer, sim, talvez um período muito ruim na nossa economia em função desse desacordo aí com os Estados Unidos. Talvez, se não temos a capacidade diplomática para estabelecer um diálogo com os Estados Unidos, devemos procurar outros mercados para tentar desaguar todos esses produtos aqui que a gente produz e que faz, obviamente, a nossa economia girar. Pois é, tu fala da taxação, né? Eu concordo contigo, acho que o Trump exagera nesse sentido. Tá? Eu acho que isso abre precedente para situações futuras, porque o Trump não será eternamente presidente dos Estados Unidos. Tá? Pode ser que lá dos Estados Unidos seja eleito um outro presidente, talvez de uma outra ideologia que também utilize isso, né, num determinado momento. Só para entender o seguinte, o Brasil exportou 40 bilhões de dólares para os Estados Unidos em 2024. Tá? Então, assim, não é pouco, tá? Não significa pouco a parceria com os Estados Unidos. Eu posso entender que haja uma interferência, esse papel do Trump é um papel de interferência nas coisas que estão acontecendo dentro do país. Agora é o seguinte, infelizmente, né, como brasileiro, eu tenho que reconhecer que a única forma de nós voltarmos a ter uma democracia nesse país é pela interferência americana. Haja visto o movimento que foi criado nas últimas eleições para a presidência da República. Né? Houve ali uma atuação parcial de vários entes relacionados com o Estado. Né? Houve uma união de esforços. Né? O próprio ministro Barroso, né? Nós vencemos o bolsonarismo, certo? Isso foi explicitado por um ministro da Suprema Corte. Né? Nós temos hoje no país, à frente do país, na direção do nosso país, um grupo que montou o mensalão. O que era o mensalão? Era uma mesada para deputados para aprovar
pautas de interesse do governo. Depois nós temos uma segunda parte desse governo, um segundo momento, né? Onde tem o petrolão. O que é o petrolão? O petrolão é o seguinte, o petrolão é o extermínio das empresas públicas, a utilização das empresas públicas para irrigar dinheiro para o partido e para as pessoas. E agora nós temos o aposentão, que talvez seja maior que os outros dois, Silvio Lopes, né? Que significa um absurdo. Agora vai se criar um recurso extraordinário, tirado dos nossos impostos, tá? De nós. Para nos devolver o que o governo roubou. Para devolver o que os sindicatos. Através dos sindicatos. A gestão do nosso país, Silvio Lopes, eles transformaram num grande sindicato, um sindicatão, né? Com a companheirada toda se beneficiando mais uma vez. Essa semana eu tive o desprazer de ver o Paulo Pimenta dando uma entrevista aqui em Porto Alegre, dizendo que agora vai ser candidato a senador para fazer alguma coisa pelo Estado. Paulo Pimenta foi nomeado interventor pelo Lula na época, talvez da maior tragédia climática desse Estado, né, que foi a enchente do ano passado, não fez absolutamente nada. Chegou num determinado momento, botou a viola no saco e voltou para Brasília. Agora ele vem dizer que ele precisa ser eleito senador do Estado do Rio Grande do Sul para fazer alguma coisa pelo Estado. Mais do que isso, eles estão sempre contando piada. Perguntaram para ele o que vai acontecer se os Estados Unidos cortar o sinal de GPS. Sabe qual é a resposta dele, Silvio Lopes? Eu não preciso de GPS, eu sei como me locomover no Rio Grande do Sul. Ele é tão fraco do ponto de vista mental, do conhecimento, da formação, que o GPS não é só para se locomover, seu inteligente. Quase tudo atualmente se utiliza o GPS. A agricultura hoje, ela mecanizada, ela é quase que totalmente gerenciada por GPS. Então, esse é o tipo de indivíduo, Silvio Lopes, que nós somos obrigados aqui no Estado do Rio Grande do Sul. O cara que era chamado Montanha da lista do Odebrecht, Montanha. Então, Montanha vem dar entrevista no Rio Grande do Sul se achando um cara e querendo ser candidato a senador. Então, esse é o risco que nós temos. Só para fechar, domingo agora, manifestações em todo o Brasil, dia 3. Vamos para a rua. Vamos para a rua. É a nossa parte. Agora nós estamos recebendo apoio, inclusive de fora do país. É o que nós podemos fazer nesse momento para demonstrar a nossa completa insatisfação em relação a tudo isso que está acontecendo aqui no Brasil. É como se não bastasse no Brasil, nós temos uma população, eleitores, né, que não sabem o valor que tem o seu voto. Não sabem que o voto é uma aposta numa coisa que vai te beneficiar ou te prejudicar. Temos que ter esse discernimento. Pessoas como esse nível, eu nem quero citar o nome desse cidadão aí, porque é um camarada que faz tão mal para a sociedade, tão mal para o Rio Grande do Sul, né, mas recebe votos. E aí? O que vão fazer? Agora, vamos fazer o seguinte, vamos falar na Allgeier Engenharia, né? Allgeier Engenharia é do grupo Allgeier. Nós temos aí um novo empreendimento da Allgeier Incorporações. Trata-se do Vila Portal, um condomínio exclusivo ali, Roxane, na Vila Conceição. Maravilhoso, eu passo sempre por ali, que eu moro na Zona Sul. No coração da Zona Sul, são 18 casas. Assista essa mensagem aí e veja a maravilha que é o Vila Conceição e, sobretudo, o empreendimento da Allgeier Incorporações, o Vila Portal. Vila Portal. Um condomínio exclusivo no menor e mais charmoso bairro da cidade, a Vila Conceição. 18 casas em torno de um patrimônio histórico. Um casarão colonial que está sendo restaurado para ser o coração social da Vila Portal. Não falei? Uma maravilha, né? Agora vamos conversar um pouquinho sobre o supermercado Zafari, o Grupo Zafari. O Zafari hoje no Brasil, é considerado a marca de supermercado mais famosa do Brasil, né? Mais charmosa do Brasil. E nós sabemos da qualidade do Grupo Zafari. Veja esta mensagem do Grupo Zafari que está fazendo 90 anos. Economizar é comprar bem. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito pro churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim! Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari pra você. Salzinho aqui, ó. Salzinho, pronto, vai sim. Zafari, economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. Olhando essa churrascada, essa festa desse pessoal aí,
Eu me lembro de um colega que está aqui hoje à minha esquerda. Esse camarada aqui, olha, ele vai muito em churrasco. E é muito guloso, é muito bom. E até o programa tem uma sugestão para dar para ele. Aliás, uma ideia interessante, viu? Para ele, sempre que for nessas festinhas, em primeiro lugar, nos convidar, né, Rogério? Eu acho. Nos convidar. E em segundo lugar, levar isso aqui, levar a Olina. Porque um cara guloso desse precisa de Olina. Aqui no programa, no Atividade, é ele e Vilmar. Tu viu aquela barriguinha que o Vilmar tá? Aquilo ali tem causa, né? Mas o Vilmar carrega sempre uma Olina. Então, a Olina é essência de vida. Qualquer problema estomacal, comeu demais e tal, compre Olina, porque, na verdade, Olina é a essência de vida. E é um auxiliar digestivo que é indicado para casos de má digestão causada por excessos alimentares, viu? Laboratório VESP, há mais de 100 anos. Laboratório VESP que é de Canoas, né? Maravilhoso. E agora vamos concluir o nosso tour gastronômico subindo ou descendo a Protásio. Barranco e Barranquinho. Barranco e Barranquinho, a dupla famosa. Aqui, ó. Há mais de 50 anos, na verdade, 54 anos vai o Barranco aí. 54 anos, Rochelle. No coração dos gaúchos e das gaúchas. O melhor chopp e o melhor churrasco, ponto de encontro da capital do Rio Grande do Sul. Subindo ou descendo a Protásio Alves, Complexo Barranco Barranquinho, ambientes climatizados e ao ar livre. O Vilmar é tão daquele grosso mesmo, né, lá de Camaquã, ele vai pro barranco, ele fica sozinho lá fora, ele não fica lá dentro, ele fica comendo sozinho lá. Vilmar é brincadeira. Vilmar Govinatsky? Govinatsky. Além de guloso, ele não passa frio, né? Bom, o telefone, se você quer ligar para o barranco, marcar um encontro lá e reservar uma parte lá do barranco, a sua mesa, 3331-6172. No Barranquinho, a reserva atende pelo 3028-2310. Aí temos mais 3 minutinhos de programa. Roxane Ponce, tua mensagem final, pode um comentáriozinho. Bom, quero aproveitar... Comentáriozinho carinhosamente, né? Não, mas o recado é rápido e direto e é para todos os colegas advogados que no dia 5 a 9 de agosto nós temos a Cidade da Advocacia ali no Cais Mauá. E que é um evento assim fantástico. São várias as edições já e cada vez mais pessoas frequentam, melhores são as palestras, a organização, é realmente uma cidade da advocacia e que se você não quiser assistir nenhuma dos quase 100 painéis disponíveis, você vai lá pelo menos para fazer network, porque toda a comunidade jurídica estará lá, não apenas do estado do Rio Grande do Sul, né, como também de outros estados que vêm nos visitar. Então, quem não se inscreveu ainda, acessa lá o portal cidadedaadvocacia.com.br, faça a inscrição e participa, porque é tudo no 0800. Além de tudo, ainda é gratuito. Opa, é que horas começa lá? Conhecimento difundido. Não, essa informação do 0800 aí é fantástica. Sem pagar um centavo. É a nossa ordem dos advogados aí fazendo pela nossa, Vamos lá, né, pela nossa comunidade jurídica. Depois desse convite da Roxane, é óbvio. Né? Não podemos deixar de... Nós somos parceiros dela, temos que ajudar, né? Tem que ir lá, né? Tem que ir lá, né? Prestigiar. Ainda mais se 0800, né? O que tu acha? Melhor do... Vamos convidar o Govinatsky ou não? Não, acho que não. Dá prejuízo não, né? Não, temos que tem que reservar, tem que sobrar para nós, né? Mas aí, Valdir, minuto. Esse negócio da taxação é um negócio impressionante, né? Evidentemente que existe uma demasia, mas o atual governo está provando do próprio veneno, né? Ele passou 2 anos taxando a população brasileira, né? Com impostos e taxas aí elevadíssimas em tudo, né? E aí agora o Trump, né, coloca uma taxação lá de 50%, né, que concordo que é elevada, né? E aí os caras acham ruim, entendeu? Agora esse processo todo aí que eles fizeram durante todos esses 2 anos, né, de taxar e sobretaxar, né, tudo que é consumido pela população, bom, aí é tudo certo, tudo tranquilo, toca a vida, né? Agora tem uma coisa, paralelamente a isso, a China, por exemplo, está fazendo acordo com os Estados Unidos, o Japão, todo mundo está fazendo acordo, e nós estamos, em função dessas coisas aí, ficando marginalizados, e cada vez pior a situação. Quer dizer, tem que tratar de negociar. Tem coisas, os direitos, a esquerda sempre trabalhou muito em termos de direitos humanos, se elegeu nisso. Eles é que estão, hoje, tropeçando nos direitos humanos.
Então tem que aceitar as coisas que vêm, mesmo que eu também considero exagerada a tarifa, mas é o recurso que os americanos têm, afinal de contas. Oxane, obrigado pela tua presença aqui, até uma próxima. Sempre um prazer. Vladimir Bequesse, um abraço e até a próxima. Obrigado. A você, telespectador, nosso fiel, né, aqui na nossa atividade, muito obrigado, uma boa noite e até amanhã.